Em Palmares, pontualmente 4 horas e 59 minutos. O É Notícia está no ar para você. Olá, meus amigos e minhas amigas ligados em todo o Brasil. A partir de agora você tem o programa É Notícia. Informação e credibilidade levado a sério para você aqui na TV Palmares, a TV da gente. A partir de agora você em todo o Brasil, você internauta, vai dando like, vai dando joinha, participando do nosso programa. O É Notícia, informação e credibilidade levado a sério para você. E no oferecimento de supermercados Confiança, quem tem confiança tem tudo. Aqui em Palmares, Farma Alves, medicamentos genéricos com o melhor preço da cidade, é a farmácia que vende mais barato em Palmares. Ali no polo, ali na Sulanca, em frente à Sulanca, aqui em Palmares. E temos também o oferecimento de Lidiane Floricultura, onde tem arranjos, flores em geral. Ótica Globo, Mundo de Visão. É na Ótica Globo, faça uma visita à Ótica Globo e aproveite as grandes novidades para você. Funerária Sabino, 24 horas atendendo você de Palmares e de toda a região e cuidando bem de toda a sua família. É a Funerária Sabino, do nosso amigo Samuel e Lidiane, ligada aqui também no programa. Um abraço, meu amigo Caboré. A Ana Cláudia também está ligada comigo, o Roberto Batista, o Ludenildo Cabeça de Cobra e também o nosso amigo ele. Deixa eu ver, rapaz, o nosso amigo Lindu, lá da esquina da construção, na rua Fernando Cris, no bairro de Santo Antônio. Lá você tem atendimento de qualidade, vai construir e reformar a sua casa, não esqueça, aproveite as novidades. Também temos um oferecimento para você da AP Saúde Ambiental com o nosso amigo Ronaldo, dedetização, dedetizando sua empresa, sua loja e também sua casa contra o Covid-19. Tudo isso você tem o nosso amigo ele, o nosso Ronaldo, dedetização. Um abraço para você, Ronaldo, felicidade e um abraço a todos que estão ligados. Agora são 5 horas e 1 minuto, boa tarde ainda para você. Uma tarde maravilhosa, vamos trazer o que é notícia, o que é informação, você fica sabendo de tudo aqui dentro do programa de hoje. É credibilidade levado a sério para você. As informações do Brasil e do mundo você fica sabendo aqui e agora, aqui na TV Palmares, a TV da gente. Massa de ar polar que tomou conta das regiões sul, sudeste, centro-oeste e até o sul da região norte segue derrubando as temperaturas no Brasil. A previsão é que essa massa de ar fria persista até o sábado, domingo ou mesmo início da próxima semana. Porém, a previsão é que as temperaturas mínimas comecem a subir um pouco ao longo dos próximos dias. Na região norte, em Rondônia, por exemplo, foi registrada uma temperatura de 7 graus nesta quinta-feira. O frio também está intenso no Acre e no sudoeste do Amazonas. Já em Brasília, os termômetros chegaram a 6 graus no início desta manhã. Contudo, a sensação térmica no centro da capital foi ainda mais baixa, em torno dos 4 graus Celsius, segundo informou o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O meteorologista da instituição, Mamedes Melo, ressaltou, contudo, que essa massa de ar polar que entra pelo sul do país é comum para esta época do ano. Está bem dentro da estação, estamos em pleno inverno no hemisfério sul. Essas massas de ar polares, especialmente junho e julho, entram com bastante frequência lá para a região sul, e parte dela sempre vai atingir o centro-oeste, especialmente o sudeste com maior frequência, né? Mas essa parte do centro-oeste e o sul aí do Amazonas já não atinge sempre que elas passarem, depende muito da forma de como elas entram pelo continente. As temperaturas mais baixas, como era de se esperar, foram registradas no sul. A previsão para esta quinta é de menos 6 graus nos locais mais altos, com eventos de neve, como nos explicou o meteorologista Mamedes. E ainda para contribuir aí para uma formação de neve, nós temos aí uma tempestade subtropical chamada Raoni, que ela está atuando ali próximo do litoral do Rio Grande do Sul, que injeta bastante umidade aí para a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essa madrugada, como esses outros dias também, ocorreram eventos de neve. E, é claro, formação de geada em diversas áreas aí da região. O especialista disse ainda que eles monitoram uma outra massa de ar polar
que pode chegar ao Brasil, também pelo sul, daqui a 10 ou 12 dias, mas que ainda é cedo para saber como ela deve se comportar nas demais regiões do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Um abraço, Lucas, muito obrigado. E sempre do oferecimento da Loja da Caixa Equipadora. Vai dar um grau no seu carro, não esqueça. Alto-falante, Twitters, módulos e muito mais lá na Loja da Caixa. Ali no antigo ABB, ao lado do Correio, aqui em Palmares. É atendimento, um abraço, meu amigo Sansão e toda a equipe da Loja da Caixa. E também de Ricardo Boné. Queres andar bonito, elegante na moda e atraente? Ricardo Boné, você anda na moda. Vá lá no Polo da Sulanca, em frente ao Mercado Municipal. Tem para você Ricardo Boné. Calças, camisas, camisetas, blusas e bermudas. É moda de qualidade. Você quer andar na moda? Vá agora lá e aproveite as grandes novidades de Ricardo Boné. É atendimento, qualidade e com o menor preço. Um guia para estimular a população a praticar atividades físicas foi lançado nesta terça-feira, dia 29, pelo Ministério da Saúde. Com a publicação, o Ministério espera promover hábitos saudáveis e uma melhor qualidade de vida entre os brasileiros e reduzir o sedentarismo. Cerca de 70 pesquisadores da área da atividade física e saúde, além de técnicos do Ministério e da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, participaram da elaboração do documento, produzido em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. Dividida em 8 capítulos, a publicação orienta a prática de atividades físicas em diversos contextos, por diferentes grupos sociais e faixas etárias, com recomendações sobre quantidade, intensidade e exemplos de atividades. O Ministério vai distribuir 74 mil cópias do guia para as secretarias estaduais e municipais de saúde, profissionais e usuários do programa Academia da Saúde e de centros de reabilitação com foco na atenção às pessoas com deficiência visual e órgãos governamentais. O guia estará disponível para download no site da pasta, também em versões de áudio e em braille, com tradução para o inglês e o espanhol. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Um abraço, meu amigo Dilson Santa Fé, também ligado aqui no programa. Um abraço aí a Marineide, a Roberta e a Aninha. Ana tá ligada no programa. Mandar um abraço a Paula e também a Neide e Naide. Tá lá em São Paulo também assistindo o nosso programa. O Paulo Roberto tá em Caruaru, a Márcia tá em Brasília. E em Rio Grande do Sul, tem uma amiga, Amaro, né? Amaro, ele diz aqui, tô pela primeira vez assistindo o programa. Parabéns, Zé Bonitinho, pelo programa. Um abraço para você. Olha, lembrando que daqui a pouquinho tem um giro policial, as notícias policiais, o fato verdade que aconteceu em toda a região. A CPI da pandemia, tira da tela e joga no ar. A CPI da pandemia no Senado tomou novos rumos nesta quarta-feira. É que antes do depoimento do empresário Carlos Wizard, os senadores aprovaram requerimentos, alterando a agenda prevista para os próximos dias. A comissão decidiu convocar 21 pessoas, entre elas o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP. O deputado deverá comparecer no dia 8 de julho para prestar esclarecimentos sobre a denúncia feita pelos irmãos Miranda à própria CPI na semana passada, de que ele estaria envolvido em um esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Ele nega as acusações. Nesta quinta-feira, é aguardado Francisco Maximiano, representante da empresa Precisa, para falar também sobre uma suposta participação no esquema. Na sexta, será a vez do representante da empresa Davati, Luiz Paulo Dominguete, que relatou à imprensa que o servidor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, estaria cobrando propina de $1 por dose da vacina. O depoente desta quarta-feira, o empresário Carlos Wizard, frustrou os senadores. Isso porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal permitiu que ele ficasse em silêncio. Mesmo assim, os senadores fizeram perguntas, alegando que Wizard poderia responder se quisesse. Ele foi chamado para explicar a existência de um suposto gabinete paralelo de aconselhamento do governo, do qual ele faria parte. Em sua fala inicial, o empresário que faltou à CPI no último dia 17 justificou a ausência porque estava nos Estados Unidos, cuidando de parentes que moram lá, e negou qualquer influência ou participação dele no governo federal. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas,
faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Jamais fui convidado, abordado, convocado, jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Carlos Wizard foi questionado sobre seu interesse na pandemia, envolvimento em negociações de vacinas contra a Covid e a relação com parlamentares, mas reafirmou que não responderia às perguntas. Por orientação dos meus advogados e em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, doravante vou permanecer em silêncio. Muitíssimo obrigado. Com as mudanças na agenda da CPI da pandemia, ficou marcado para a próxima terça-feira, dia 6, um novo depoimento do deputado federal Luiz Miranda, do DEM, só que de forma reservada. No dia seguinte, será ouvido o servidor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que inclusive foi exonerado nesta quarta-feira após ser acusado de cobrar propina pela aquisição da vacina indiana. E na sexta, dia 9, haverá diligência para ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. Um abraço, Leandro Martins. Obrigado pelas informações para a TV Palmares, a TV da gente. Olha, sempre no oferecimento para você da Palmeirinas Bombons, a loja mais doce da cidade. Ali na Rua da Aurora, no centro de Palmares, atendimento de qualidade. Olha, tem pipoca, doces, salgados e com o melhor preço da região. Estamos falando para você, minha amiga de Palmares e de toda a região. É a Palmeirinas Bombons, a loja mais doce da cidade. Chegando o giro de notícia, você fica sabendo de tudo aqui agora. A Tainá, a Tânia também está ouvindo a gente e assistindo a gente. O nosso amigo Ronaldo Portela, um abraço para você, felicidade. Olha, você vai compartilhando o programa, vai dizendo onde você está. Um abraço ao nosso amigo Tiago, do Fofoquinha Palmares. Palmares Notícia, Palmares no Face, Caruaru no Face, todo mundo ligado aqui no programa Giro Policial. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu para 0,98 segundo o levantamento do Imperial College de Londres. O índice estava em 1,13 no relatório divulgado na semana passada, o maior registrado desde março. A taxa divulgada nesta terça é a menor dos últimos 40 dias. Apesar da queda na taxa de transmissão da doença no país, a pandemia já causou perdas arrasadoras. Mais de 1.400 grávidas, sendo 1.000 somente neste ano, morreram por causa da doença, segundo dados oficiais compilados pelo Observatório Obstetrício Covid-19. O repórter Diego Cigales traz as informações. Estes dados estão presentes em levantamento divulgado pelo Observatório Obstetrício da Covid-19, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. De acordo com o que destacam especialistas, por conta da infecção de Covid-19, muitas gestantes têm dado à luz de forma prematura aos bebês. Somente no ano passado, 6.800 grávidas contraíram a Covid-19. Entre janeiro e maio deste ano, foram mais de 7.600. Na Europa, a variante Delta está preocupando as autoridades. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças estima que a Delta causará 90% dos casos de Covid-19 até agosto no continente. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Márcia Bechara. Após 2 meses e meio de declínio, as contaminações por Covid-19 estão aumentando na Europa, principalmente devido à variante Delta no Reino Unido e também na Rússia, país onde está acontecendo novos surtos epidêmicos. O perigo aumenta com a constatação de que a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, é 60% mais contagiosa do que a variante britânica, também conhecida como Alfa, e está gradualmente se tornando dominante na França. A Delta também se torna a variante dominante em países como Reino Unido, Rússia ou Austrália. Voltando ao Brasil, a CPI da Covid no Senado ouviu nesta terça-feira o deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Júnior. Ele foi relator da CPI da Saúde, realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado.
Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson nos conta como foi o dia na comissão. A sessão desta terça-feira foi marcada por um clima quente, motivado por embate regional entre o presidente da CPI, Omar Aziz, o atual governador do Amazonas e outros senadores do estado. Fausto Júnior disse que queria incluir o nome de Wilson Lima entre os investigados, mas não fez porque a CPI não aprovaria o relatório. Segundo ele, até Omar Aziz, que já governou o Amazonas, deveria estar na lista. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. O certo era para ser indiciado, inclusive, o governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde. Só um minutinho. O senhor pode me indiciar 50 vezes. Até porque nós não indiciamos, nós pedimos indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. O senhor pediu indiciamento, então? O senhor relator, o senhor propõe. É uma pergunta específica. O senhor pediu ou não pediu? Não pediu. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira um aumento no custo da bandeira tarifária vermelha em 52% a partir de julho. O repórter Cadu Macri traz as informações. A maior crise hídrica dos últimos 90 anos vai deixar a conta de luz do brasileiro ainda mais cara. A bandeira vermelha patamar 2, que é a mais cara do sistema, entrou em vigor e, caso a situação não seja solucionada, pode continuar até dezembro. Andréa Dantas, professora de Ciências Biológicas da Faculdade das Américas, faz um balanço da situação. Perdemos todos, a população, biomas, aquíferos e economia. Por isso é essencial fortalecer e respeitar as leis de proteção ambiental, proteger as nascentes, matas ciliares e, sobretudo, criar políticas para melhorar o uso sustentável da água. A Polícia Federal está realizando uma operação para retirar garimpeiros da terra Yanomami, em Roraima. A ação acontece após determinação do Supremo Tribunal Federal. O repórter Yuri Carvalho tem os detalhes. A Polícia Federal informou que conta com o apoio de aeronaves, equipamentos e tropas especiais visando apreender e inutilizar maquinários, aeronaves, insumos e outros materiais utilizados na extração de ouro, desencorajando os garimpeiros de permanecerem na região. De acordo com o líder indígena e presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami Yekuana, Júnior Ecurari, há uma estimativa de 20 mil garimpeiros na região e que espera uma permanência maior das forças de segurança na terra indígena. 7 dias, 10 dias, a operação não vai funcionar, porque a terra indígena Yanomami é muito grande. Todos os garimpeiros estão espalhados, todos os municípios. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá! Governo federal compra mais de 560 milhões de vacina da Covid-19. Tira da tela e joga no ar. Boletim Casa Civil. Acompanhe as principais ações do governo federal nesta quinta-feira, 25 de março. A luta contra a Covid-19 continua. O governo federal comprou mais de 560 milhões de doses de vacinas para garantir a imunização da população brasileira. E já estão sendo produzidas em território nacional pela Fiocruz cerca de 6 milhões de doses do imunizante por semana. Em abril, a previsão é de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. 100 milhões de doses estão garantidas até julho e as demais serão entregues até o final deste ano, como explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nós, os agentes públicos, temos que envidar todos os esforços para que o programa de vacinação tenha concretude. Nosso país tem um programa nacional de imunização que é reconhecido mundialmente. Tem tido êxitos em cima de êxitos. E agora, com a pandemia da Covid-19, a determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. As informações sobre a Covid-19 no Brasil são atualizadas e divulgadas diariamente pelo governo federal. Por meio da ferramenta Localiza SUS do Ministério da Saúde, é possível conferir a situação nacional e de todos os estados. Acesse localizasus.saude.gov.br. Nesta semana, do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o governo federal lançou a campanha Não Fique na Dúvida, Fique Livre da Tuberculose, que destaca a importância do diagnóstico precoce e tratamento da doença,
A tuberculose afeta cerca de 10 milhões de pessoas no mundo, todos os anos. Em 2020, foram 90 mil pessoas adoecidas no Brasil. Fique atento, tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. O diagnóstico e o tratamento da doença estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Tuberculose tem cura, se o tratamento for feito adequadamente. Informe-se em uma unidade de saúde e saiba mais sobre a tuberculose em gov.br/saúde. Acompanhe estas e outras ações do governo federal por meio dos canais de comunicação da Casa Civil da Presidência da República. Acesse casacivil.gov.br e siga também os perfis no Spotify, YouTube e Twitter. Em parceria com a Rede Nacional de Rádio, este foi mais um Boletim Casa Civil. Agora, 5 horas e 20 minutos, 5h20 aqui no nosso programa É Notícia, informação e credibilidade. Daqui a pouquinho tem o giro de notícias policiais para você ficar sabendo de tudo que aconteceu de ontem para hoje em toda a região da Mata Sul, Agreste e também litoral pernambucano. Um abraço aí, o meu amigo Edmário Batista, tá ligado no programa na Lanche, e também o Pedinho, hoje é o dia dele. Pedinho do Café, tá aniversariando no dia de hoje. Parabéns, felicidade, tudo de bom. A dona Zilda mandou avisar que vai ter um bolinho bem delicioso para o nosso amigo Pedinho e Paulinho do Café. Hoje é aniversariano. Agora 5 horas e 20 minutos na Mata Sul do estado. Yuri Hudson traz para você CPI da Covid. Esta terça-feira foi mais um dia de silêncio do presidente Jair Bolsonaro após as denúncias feitas pelos irmãos Miranda à CPI na sexta passada. Desde então, Bolsonaro fez comentários aleatórios sobre o tema, sem criticar o deputado Luiz Miranda ou falar sobre o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, apontado como envolvido na compra da Covaxin. Enquanto Bolsonaro prefere fugir do tema, na CPI, aliados do governo saíram em defesa do Planalto. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, contestou a notícia crime contra o presidente da República, apresentada por senadores. Conclui-se que a notícia crime, ora em análise, não detém aptidão mínima nem justa causa idônea para o seu devido prosseguimento, uma vez que foi realizada uma avaliação cautelosa e criteriosa do secretário executivo Elcio Franco acerca da denúncia de irregularidade contratual apresentada pelo parlamentar Luiz Miranda. O senador Randolfo Rodrigues da Rede, autor da notícia crime ao Supremo, esclareceu que a ação foi movida por um desejo pessoal dele e não pela CPI. O que ocorreu foi uma iniciativa individual de senadores, à luz dos acontecimentos de sexta-feira, de oferecer uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal. Repito, foi uma iniciativa individual de senadores. Não é uma iniciativa de comissão parlamentar de inquérito. Já o relator Renan Calheiros, do MDB, subiu o tom contra as críticas de Bezerra e apontou que há predileção pela Covaxin e omissão de Bolsonaro frente às denúncias apresentadas pelos irmãos Miranda. Dia 8 de janeiro, ele mandou uma carta pedindo para comprar 20 milhões de doses de vacina, no mesmo momento em que ele tinha recusado 170 milhões de doses da Pfizer, do Butantan e da OMS no dia 25 de fevereiro. O acordo foi fechado. Desde as denúncias, Ricardo Barros, líder do governo e cacique do Centrão, não aparece publicamente, mas nesta terça-feira voltou a usar as redes sociais para se defender. O deputado criticou as citações a seu nome, no caso Covaxin. Segundo Barros, elas não têm embasamento. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Você ficou sabendo de tudo aí direto de Brasília, as informações aqui para a TV Palmares. Yuri Hudson trouxe para você as notícias, destaque lá de Brasília. Agora são 5 horas e 23 minutos na Mata Sul do estado. Vamos agora ao giro de notícias e informações policiais para você ficar sabendo de tudo. Quem caiu na chapa quente, quem foi preso, quem matou, quem roubou, o bicho vai pegar é agora. Bem, meus amigos, ligado aqui pelo programa É Notícia, Informação e Credibilidade. Olha, a Polícia Civil apreende celulares que estavam sendo utilizados para compartilhar conteúdos íntimos. A Polícia Civil de Pernambuco, na manhã de hoje, dia 30, no âmbito da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, por meio da
35ª execuções policiais de Garanhuns deflagraram a 10ª operação de intervenção tática 8 do ano, determinada dignidade. A operação teve como objetivo de combater os crimes de divulgação de conteúdos íntimos envolvendo adolescentes, crime previsto no artigo 241-A da Lei 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ECA. A prática por meio de divulgação de um aplicativo e mandando aí as meninas nuas. Aí o bicho pegou, hein? Deu errado. Pensa numa bronca do tamanho de um trem. Olha, caminhoneta, carro roubado são recuperados no Agreste de Pernambuco. Um dos veículos estaria sendo utilizado para a prática de assalto no veículo de carga e 2 caminhonetas, um carro de luxo que possuía registro de roubo, foram recuperados na terça-feira passada, dia 29, em Gravatá, em Garanhuns e em Caetés, no Agreste pernambucano. 2 homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal e com o apoio do Grupo de Apoio Tático Itinerante da Polícia Militar, o GAT. As primeiras caminhonetas haviam sido roubadas no dia 20 de março em Natal e está sendo levada para a delegacia para as providências que o caso requer. O GAT do 15º BPM age rápido e recupera moto roubada em Belo Jardim. Uma moto foi recuperada pelo GAT minutos após ter sido tomada de assalto em Belo Jardim, no Agreste pernambucano. A vítima foi um mototaxista. Ele informou à polícia que ele foi abordado por 2 elementos armados. A motocicleta tinha rastreamento que ajudou os militares localizá-la na PS 176. Os meliantes não foram encontrados. O veículo levado para a delegacia e devido às providências lá com o delegado. Homem foi morto a tiros e facadas em Vertente. Um homem sem nenhum documento que identificasse o mesmo foi assassinado na madrugada desta última quarta-feira, dia 30. Isso na PS 130, no município de Vertente, no Agreste pernambucano. O corpo apresentava diversas lesões provocadas por disparo de arma de fogo e facadas. Na cena do crime, ninguém reconheceu a vítima. O cadáver foi periciado pelo Instituto Criminalista IC e encaminhado para o ML de Caruaru. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para as providências que o caso requer. A adolescente mata irmão em São Benedito do Sul. Meu Deus do céu. Um homem foi assassinado pelo próprio irmão na noite desta última terça-feira, dia 29, no sítio Chã de Pistola, área rural do município de São Benedito do Sul, na Mata Sul pernambucana. Jailson José dos Santos, ele tinha 30 anos, mantinha um relacionamento amoroso com a sua madrasta, que teve o início após a morte do pai dele. O irmão da vítima, que também é menor de idade, ficou inconformado pelo fato de Jailson estar se envolvendo com a sua mãe e tirou a própria vida do irmão. Pense numa bronca do tamanho de um trem. Restaurante foi arrombado pelo telhado e objetos furtados no interior. Um restaurante situado na Rua dos Farrapos, isso no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, foi arrombado durante a madrugada desta última quarta-feira, dia 30. O proprietário do estabelecimento procurou a polícia e relatou que alguém entrou no restaurante pelo telhado e furtou um notebook e um aparelho de celular da marca Multilaser. O caso foi comunicado à polícia para que possa investigar e apreender o ladrão. Vagabundo, entrou por cima, mas não cai de cima. Olha, a campanha para arrecadar alimentos da pandemia é lançada pela Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. Doações poderão ser realizadas nos postos da delegacia da Superintendência do órgão até o dia 8 de agosto. Uma campanha para arrecadar alimentos e as famílias que foram prejudicadas pela pandemia foi lançada pela Polícia Rodoviária Federal nesta última terça, quarta-feira, em Pernambuco. A iniciativa é estimular a entrada solidária que segue até o dia 8 de agosto. Você pode também ajudar, né? Pode ajudar aí. É bronca, meu povo tá passando muita fome. O povo tá passando muita fome. O governo de Pernambuco prepara novo anúncio da flexibilização para quinta-feira. Na próxima quinta-feira, dia 1º, o governo de Pernambuco deve anunciar uma coletiva de imprensa. E na tarde, como ficam as medidas deste caso. Polícia Civil apreende homem acusado de ter mandante de um crime contra um ambulante em Palmares. É uma bronca do tamanho de um trem, viu? Pegou o mandante.
pegou o mandante. Caso Covid, Pernambuco recebe novos lotes de 113.250 doses da AstraZeneca e Fiocruz da vacina. É bronca, pensa numa bronca do tamanho de um trem. Polícia aí faz a campanha para arrecadar alimentos para pessoas que estão precisando e que estão passando fome. Marcos Feliciano é condenado a pagar 41,5 mil a Jean Williams por danos morais. Eita, o deputado perdeu aí uma bolada de dinheiro. Pensa numa bronca do tamanho de um trem. Olha, um interno morreu vítima de choque elétrico na madrugada desta última quarta-feira, dia 30, na unidade da FUNASE, no bairro da Boa Vista, em Garanhuns. José Alielson Cadete de Lima, filho de 18 anos, estava na cela com outros internos quando ele recebeu uma descarga elétrica. Os adolescentes pediram socorro e a vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Moura, onde deu entrada já sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. A Corregedoria da FUNASE deve abrir uma sindicância para apurar o caso. Também será investigado pela Polícia Civil. É uma bronca do tamanho de um trem, meu amigo. Pense numa bronca. Olha, 3 suspeitos de sequestrar um casal foram presos nesta última terça-feira, dia 29, na BR-104, em Caruaru, no Agreste Pernambucano. Uma caminhoneta e um carro roubado foram recuperados em uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal e do 1º Batalhão Integrado Especializado de Polícia Militar, o BIESP. Policiais receberam informações de que uma caminhonete S10 havia sido roubada por 3 homens armados e anunciaram o assalto na região. Ao chegar no quilômetro 60 da rodovia, o veículo suspeito foi localizado e o motorista do carro, ele saiu da pista, mas ninguém foi ferido. Olha, os 2 suspeitos estavam mantendo um casal como refém dentro do veículo HB20, que foi roubado em Olinda no dia 1º de junho deste ano. Outro elemento estava dirigindo uma caminhoneta roubada. Horas antes, 2 estavam com revólver calibre 38, foram apreendidos com os mesmos que foram identificados como Everton Ferreira dos Santos, Felipe Santo Menezes, Renato Vinícius Bezerra Alves da Silva. O trio foi encaminhado junto com o veículo e as armas para a Delegacia Civil de Toritama para adotar as providências que o caso requer. Pense numa bronca do tamanho de um trem. Adolescente mata irmão a marretadas na área rural de São Benedito do Sul. Meu Deus do céu. O cara meteu a marreta meteu a marreta no irmão. Um homem foi assassinado pelo próprio irmão na noite desta última terça-feira no sítio Char de Pistola, área rural do município de São Benedito do Sul, na Mata Sul Pernambucana. Jailson José dos Santos, 30 anos, mantinha um relacionamento amoroso com a sua madrasta, que teve início logo após a morte do pai dele. O irmão da vítima, que é menor de idade, ficou inconformado pelo fato de Jailson estar se envolvendo com a sua mãe. Tendo assim, vários atritos brigando, ele meteu a marreta pra cima e matou o cara. Pense numa bronca do tamanho de um trem. Filho mata o pai na área rural de Bom Conselho. Meu Deus do céu. Um jovem de 22 anos, ele matou o pai na manhã desta última terça-feira no sítio Lagoa Grande, zona rural do município de Bom Conselho, no Agreste Pernambucano. Anderson dos Santos Lins sofria de problemas psicológicos e vinha sendo ameaçado pelo pai, José Adriano Souza Lins, de 42 anos de idade, que ele dizia iria matá-lo e costumava respeitar a companheira de Anderson. Após mais um desentendimento, o filho pegou um pedaço de madeira e agrediu o pai quando ele estava caído e golpeou uma faca com golpes de faca peixeira. A vítima não resistiu e morreu no local. O autor se entregou à polícia e confessou o crime. Foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil. Além da Polícia Militar, o Instituto Criminalista esteve no local e levou o corpo para Caruaru. Homem morre em acidente de trânsito na BR-104, em Taquaritinga do Norte. Um homem, ele morreu vítima de acidente na manhã desta última terça-feira, na BR-104, próxima à Vila do Socorro, na área rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste Pernambucano. A informação dá conta de que a vítima guiava uma motocicleta e morreu juntamente com após colidir em um monte de terra e que foi colocado para sinalizar
A faixa ainda está liberado para o tráfego no trecho. A rodovia que estava sendo duplicada entre as cidades de Toritama e distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte. O corpo do homem, que não foi identificado no local, passou por perícia realizada pelo Instituto de Criminalista IC e, em seguida, encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru para as providências que o caso requer. Jovem foi assassinado a tiros e a pedradas no bairro São José Carlos de Oliveira, em Caruaru. Pense numa bronca. Por volta das 6 horas da manhã desta última terça-feira, dia 29, policiais registrou mais um homicídio em Caruaru, numa Agreste pernambucano. Alan da Silva Carvalho, de 21 anos, ele morava na rua Antônio José do Nascimento, isso no bairro José Carlos de Oliveira. O mesmo foi morto a tiros e a pedradas na localidade onde passou a noite, ingerindo bebidas alcoólicas com alguns amigos. A Polícia Militar realizou o isolamento do local e a equipe de divisões especiais de apuração de homicídio estiveram e recolheram as informações, e os familiares acompanhou o levantamento cadavérico. Foi realizado pelo Instituto Criminalista IC. Até o momento não indica sobre a autoria e motivação do crime. Após os procedimentos necessários, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. 2 jovens são detidos com simulacro de revólver num terminal rodoviário em Gamileira. Parece uma arma de verdade. A Polícia Militar recebeu informações que na tarde desta última segunda-feira, 2 indivíduos estavam no terminal rodoviário da cidade da Gamileira, na Mata Sul Pernambucana, aguardando um ônibus da empresa Coletivo, com destino a Palmares, onde foi percebido que um deles estava com um volume na cintura em atitude suspeita. O motorista do transporte teria informado aos passageiros do ônibus que teria apresentado um problema mecânico para que houvesse tempo do policiamento chegar ao local. Chegando logo, ela acordou e efetuou a realização abordagem no suspeito Pedro Guilherme de Almeida Abreu, Bandeira, de 19 anos, e o adolescente JCS, de 16, ambos moradores da Gamileira. Durante os procedimentos policiais, encontrou o simulacro de revólver e foi levado para a delegacia para as providências que o caso requer. Estava dando uma de polícia, estava dando a polícia com arma. Pense numa bronca do tamanho de um trem. É uma bronca, meu amigo. Agora ele vai ver o sol nascer quadrado e nunca mais vai botar um revólver de brinquedo na cintura para fazer medo e ia fazer o assalto do ônibus, ia fazer o assalto. Pensa numa bronca. Pessoas em situação de vulnerabilidade social que vivem nas ruas do Rio de Janeiro passam a contar agora com um novo endereço de acolhimento. A iniciativa é da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que atua desde 2009 em diversas cidades brasileiras e no exterior. No espaço de 900 metros quadrados no centro da capital fluminense, voluntários vão oferecer refeições, atendimento à saúde, cuidados de higiene e reinserção profissional. Durante a inauguração do Centro de Acolhimento nesta quarta-feira, a coordenadora do projeto, Isabel Nascimento, contou que a ideia é transformar, por meio da solidariedade, a vida de homens e mulheres que vivem nas ruas da cidade. O que a gente pretende com esse centro de referência não é só prestar uma assistência que foi vista como uma necessidade prioritária com a pandemia e a fome. A gente quer mais do que levar um prato de comida. A gente quer resgatar a identidade e a dignidade dessas pessoas. Presidente da organização Fraternidade Sem Fronteiras, Wagner Moura Gomes, explicou que a manutenção do centro será feita por voluntários. A gente acredita que realmente o número de acesso, de pessoas pedindo esse apoio vai ser muito grande. E a gente vai depender realmente da doação dos voluntários, das pessoas do Rio de Janeiro, e principalmente o apadrinhamento. Você acessar fraternidadesemfronteiras.org.br, você pode escolher lá em Fraternidade na Rua, Rio de Janeiro, e ser um padrinho dessa causa e colocar mais pessoas em situação de rua sendo atendido pelo projeto. O centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, na Rua do Senado, no centro do Rio. Por dia, pelo menos 50 voluntários vão se revezar para os atendimentos nas áreas de saúde, psicologia, assistência social, cozinha e artes. O local tem 20 banheiros, além de espaço para leitura,
alimentação, triagem e atendimento médico. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Pescadores ganham nova plataforma para recadastramento. Tira da tela e joga no ar. É notícia em 2 minutos. Uma nova plataforma para o recadastramento de pescadores profissionais foi lançada nesta terça-feira, dia 29, pelo governo federal. O sistema informatizado de registro da atividade pesqueira dará início à regularização dos pescadores que estão exercendo a atividade somente com um protocolo de autorização ou com um registro irregular. De acordo com dados da Secretaria de Aquicultura e Pesca, vinculado ao Ministério da Agricultura, existem mais de 1 milhão de profissionais inscritos no Registro Geral da Pesca. Todos eles estarão aptos a fazer o recadastramento. O recadastramento será possível tanto para pescadores com licença em situação deferida, quanto para aqueles com o registro suspenso ou cancelado. A suspensão temporária do contrato de compra da vacina indiana Covaxin foi informada nesta terça-feira, dia 29, pelo Ministério da Saúde. Em nota, a pasta justificou que a medida foi tomada por recomendação da Controladoria Geral da União. Segundo o Ministério da Saúde, a CGU não encontrou irregularidades, mas o Ministério decidiu suspender o contrato para que a Controladoria faça uma análise mais aprofundada sobre o documento. O governo havia negociado a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. No dia 16 de junho, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a importação das vacinas Covaxin e Sputnik V em caráter excepcional, mas com ressalvas. Começam nesta quarta-feira, dia 30, as inscrições para o Enem 2021. Quem teve a isenção da taxa indeferida ou não a solicitou, pagará R$ 85. Os resultados finais dos pedidos de isenção foram divulgados pelo INEP no dia 25 de junho e estão disponíveis na página do participante. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em 2 minutos. Dilson Santa Fé, um abraço para você, muito obrigado pelas informações. Unicef aponta que a maioria dos alunos vão voltar às aulas presenciais. Tira da tela e joga no ar. Apenas 2 em cada 10 famílias brasileiras com crianças e adolescentes afirmaram que os estudantes voltaram a ter atividades presenciais nas escolas. Além disso, a cada 10 famílias, 6 dizem que as escolas ainda não retomaram as atividades em sala de aula. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira na terceira pesquisa sobre o tema realizada pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Das famílias que residem com crianças e adolescentes que estudam em escolas já reabertas, a metade afirmou que ainda não enviou os alunos para a sala de aula. Das famílias que têm crianças ou adolescentes em escolas sem atividade presencial, 23% afirmaram que elas voltarão assim que as escolas reabrirem, e 74% afirmaram que elas só voltarão ao presencial quando alguém da família considerar que não há risco de contaminação. Para a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, o país já passou muito tempo com as escolas fechadas. Mas o que preocupa é que o Brasil é um dos países que ficam com o período mais longo com a maioria das escolas fechadas. E isso, sim, tem um impacto muito forte no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Por isso que é importante e fundamental organizar essa abertura urgente e segura das escolas, porque já passou muito tempo e o impacto é muito profundo. A pesquisa do Unicef questionou também sobre a renda das famílias. Em maio deste ano, 56% dos brasileiros declararam que o rendimento total da residência diminuiu desde o início da crise sanitária, percentual semelhante ao das pesquisas de novembro e julho de 2020. Contudo, entre quem recebe até um salário mínimo, o total de famílias que afirmaram que a renda diminuiu cresceu de 69% para 80% entre novembro do ano passado e maio deste ano. Ainda segundo a pesquisa, 17% dos brasileiros deixaram de comer em algum momento da pandemia por falta de recursos. Isso equivale a 27 milhões de pessoas. A pesquisa do Unicef entrevistou por telefone 1.516 pessoas de todas as regiões, entre os dias 10 e 25 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Da Rádio Nacional em Brasília,
Lucas Por Deus Leão. Um abraço, Lucas. Infração de preço na indústria registra uma queda. Tira da tela e joga no ar. É notícia em 2 minutos. A Anvisa determinou a suspensão da importação, distribuição e venda de alguns modelos de ventiladores pulmonares e aparelhos CPAP e BiPAP usados para tratar distúrbios do sono. Os equipamentos são fabricados pela empresa Philips Medical Systems. A Philips identificou um componente desses aparelhos que pode se degradar e liberar partículas e produtos químicos nocivos à saúde. A empresa informou ainda que a exposição a essas partículas pode provocar irritação da pele, dos olhos, do trato respiratório, asma, dor de cabeça, danos a órgãos como rins e fígado, além de outros prejuízos à saúde. Você pode conferir o nome dos equipamentos no site gov.br/Anvisa. Os preços da indústria subiram 1% na passagem de abril para maio. O resultado foi melhor que o registrado na passagem de março para abril, quando os preços da indústria subiram 2,19%. O acumulado no ano passa dos 17% e nos últimos 12 meses a inflação na indústria acumula 35,86%. Os dados são do IPP, Índice de Preços ao Produtor, divulgado pelo IBGE. Estão abertas as inscrições para indicar membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Podem participar organizações da sociedade civil que possuem interesse em indicar integrantes para compor o Conselho. O prazo para manifestar interesse vai até 9 de julho. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb fiscaliza a distribuição e a transferência de recursos públicos para escolas de todo o país. Mais informações em fnd.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. É notícia em 2 minutos. Um abraço, minha amiga Ana Pimenta, direto de Brasília, no oferecimento da Galega Acessório aqui em Palmares, caixinha de som JBL. Olha, chegou muita novidade na Galega Acessório. Faça uma visita ali em frente à Caixa Econômica Federal, na Rua Coronel Alcicrino, no centro de Palmares. A Galega Acessório chegou celulares Xiaomi numa grande promoção para você. Além de headphones, microfone, TV Box e muito mais. Tá pensando em colocar e fazer para você uma lojinha de importados? Vá lá na Galega Acessório. Vende no atacado e no varejo, com o melhor atendimento da região. Aceita os cartões Hipervisa e Master. Galega Acessório aqui em Palmares. Cerca de 2.200 pessoas em situação de rua. O Distrito Federal estima vacinar 950 pessoas desse grupo com a vacina da Janssen. A opção por esta vacina específica se deu por ser necessário apenas uma dose. De acordo com a Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais, este é um público que não costuma voltar para tomar reforço. Dentro deste grupo, há ainda prioridade para quem não dorme em abrigos, que acaba ficando ainda mais exposto, vivendo numa situação precária e sem prevenção. A vacina está sendo aplicada desde segunda-feira nos centros de referência especializados para a população em situação de rua do Plano Piloto e de Taguatinga, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Ceilândia, região administrativa que fica a 26 quilômetros de Brasília. Além do Distrito Federal, muitas outras cidades brasileiras também estão vacinando ou já vacinaram pessoas em situação de rua. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, imunizou até o momento cerca de 22 mil pessoas desse grupo e, das doses recebidas da Janssen, 14 mil foram reservadas para concluir a vacinação da população de rua com mais de 18 anos. Em Belo Horizonte, a Janssen também foi destinada a esse público e a imunização com essas doses começou nesta segunda-feira. Nessa terça-feira, a cidade de Salvador deu início à vacinação desse grupo e a escolha também foi pela vacina da Janssen. A cidade de Cuiabá informou que já iniciou a vacinação de quem vive nas ruas ainda no mês de abril, em Belém, desde o dia 1º de maio. De acordo com uma nota técnica do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 140% entre 2012 e março de 2020, chegando a quase 222 mil pessoas. Com a produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Raim. MEC publica edital para as inscrições no processo seletivo do ProUni e FIES e SESU aqui no Brasil. Tira da tela e joga no ar.
É notícia em 2 minutos. Os 3 editais que definem os prazos de créditos para se inscrever nos processos seletivos do ProUni, Programa Universidade para Todos, FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e SISU, Sistema de Seleção Unificada, do segundo semestre de 2021, foram publicados nesta segunda-feira, dia 28, pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União. Em todas as 3 seleções, a classificação é feita com base na nota obtida no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Em julho serão abertas as inscrições para o ProUni e FIES e em agosto do SISU, conforme os cronogramas de inscrição já antecipados pelo MEC. Os interessados em disputar as bolsas do ProUni podem se inscrever de 13 a 16 de julho. Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em outubro recebem nesta terça-feira, dia 29, a terceira parcela da nova rodada do auxílio. O benefício será de parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas Poupança Digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também nesta terça-feira, beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição social de dígito 9 poderão sacar o benefício. A inscrição do Enem 2021 tem início a partir desta quarta-feira, dia 30 de junho, quando o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, abrirá a página do participante para inscrição e solicitação de atendimento especializado. Os interessados em fazer o exame poderão realizar os procedimentos até o dia 14 de julho. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em 2 minutos. Estudo: pandemia atingiu quase 10% da receita dos clubes da Série A. Tira da tela e joga no ar. Impactados pela pandemia do novo coronavírus, os clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada tiveram queda de quase 10% nas receitas recorrentes entre 2019 e 2020. A conclusão é de um estudo da consultoria financeira BDO, feito com base nos demonstrativos financeiros das próprias agremiações. As receitas recorrentes não levam em conta arrecadações consideradas extraordinárias, como a negociação de jogadores e as premiações. Carlos Aragaki, analista da BDO, explica que a pandemia mexeu de maneira mais significativa com 3 formas de receita: bilheteria, patrocínios e programas de sócio-torcedor. Ou seja, tudo aquilo que envolve, vamos dizer assim, público. Não deixo de destacar também que, em alguns casos, muitos pacotes de pay-per-view foram cancelados. Vou usar o exemplo aqui de São Paulo, mas serve para o brasileiro também. Ainda que o Paulista tenha retomado 2 meses depois, né, daquela baixa, ainda assim muita gente cancelou o pay-per-view e muita gente demorou a retomar. Alguns sequer retomaram o pay-per-view. Então, isso impactou significativamente, porque, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que tem aí nesses últimos anos uma bilheteria muito forte, vamos dizer assim que uma média aí de em torno de 60 milhões ano. Esses 60 milhões, eles seriam praticamente a receita total, e quando eu falo total é bilheteria, televisão, tudo. Seria a receita total de Curitiba, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense e Goiás, só para mostrar que o impacto é forte. E esses clubes também têm sócios torcedores que também contribuem fortemente nos seus programas, e tudo isso pesa, né? O torcedor, muitas vezes, ele quer o sócio torcedor para poder ir ao jogo e ter privilégio na Copa de Ingressos. Não é uma massa ainda no Brasil que quer o sócio torcedor trocar por camisa, querem realmente ingresso, então houve essa queda. Para o analista da BDO, as receitas perdidas podem ser recuperadas em médio prazo, com o advento das vacinas e a consequente volta do público aos estádios. Ele, contudo, alerta para o peso que ainda tem a venda de jogadores nos orçamentos dos clubes. Em 2016, elas representavam 14% da fonte de receita média das equipes da Série A. Em 2020, quase 30%. A Europa freou as negociações, não em quantidade de atletas, mas freou em valor pago. Não se conseguirá ter o mesmo ganho em negociações, eu acredito fortemente nisso, que se tinha no passado nessas transações. Então pode ser que o Brasil continue exportando muito, assim como a Argentina, mas não nos valores que até 2015, nessa época de Neymar para trás. E isso vai pesar. Então será ainda uma receita significativa, mas não se espere que tenha o mesmo patamar do passado. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
bem, as notícias do esporte, você ficou sabendo de tudo também, ficou bem informado aqui no nosso programa. É de segunda a sexta-feira, das 6 da noite até as 7, você tem o programa É Notícia. Lembrando que amanhã às 7 da manhã temos o nosso programa Giro Policial. Informação e credibilidade aqui na TV Palmares. Dê um like, dê um joinha, faça um comentário, diga onde você está, para a gente mandar aquele abraço especial, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, uma ótima hoje, quarta-feira, amanhã é quinta-feira, dia 1º, começa aí mais um mês de junho que venha, com muita sorte, muita paz e muita alegria. Que Deus abençoe a todos, a gente se encontra amanhã às 7 da manhã, aqui na TV Palmares, a TV da gente. Lembrando que você pode baixar também o nosso app da nossa Rádio Palmares. É informação e credibilidade para você.